Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, eu também estou bem. Eu sou Lisa Ferreira e você está no canal Sentir é o Segredo. Eu vou continuar aqui falando sobre este assunto, este tema do livro O Caibalion, o primeiro princípio, né, que é o princípio hermético, é, o princípio do mentalismo, né, que é o primeiro princípio hermético, e que eu disse aí no mais recente, né, se você se você estiver vendo agora pela primeira vez, eu te convido, sugiro que você sobe aí, vai no o vídeo antes desse, né, que eu tô fazendo agora, e assista, porque ele é como se fosse uma continuação disso, porque eu vou falar algumas vezes sobre esse princípio, porque é um princípio muito amplo, muito e que é uma base de tudo, né? Como eu disse lá, é minha forma de ver o princípio hermético mentalismo. E eu vou falar sobre a minha forma de ver cada um dos princípios aqui, vou falando, e podemos, de repente, a gente, né, conversar sobre isso, eu, você, né? E vamos falar aí o que a gente sente a respeito disso, se faz sentido, se não faz, né? Porque o princípio hermético é o primeiro princípio que diz que tudo começa a partir da mente, a partir do nosso pensamento, que somos nós que criamos tudo. E a partir dessa criação de tudo através do nosso pensamento, unida com os nossos sentimentos, vai, né, formando aí os outros princípios, né? Nós vamos causando, né, tudo que vai acontecendo em nós. Deixa eu mudar aqui. Assim. Então, uma coisa que me deu assim um nó na cabeça mesmo, acho que foi a fase mais difícil para mim, foi o momento de pensar assim: se nós criamos, a partir desse entendimento, que nós criamos tudo através do nosso pensamento e do nosso sentimento e tudo que vamos aí vibrando, né, dessa relação de todos os princípios, o que causa uma criança sentir, o que uma criança sente, o que uma criança pensa para ter o merecimento, né, de passar por coisas que passam. Por que uma criança, né, muitas vezes sofre tanto? E quando a gente vê um adulto, pronto, a gente pode ser que tenha feito qualquer coisa e tal, a gente pensa assim, pronto. Agora, quando é uma criança, a gente fala, o que é um bebê, né? Um bebê que acabou de nascer, uma criança, né, tão pequena e já passa por tantas coisas horríveis. Por quê? Porque a gente fica... E como eu já disse para vocês, e para você que está me assistindo e me ouvindo aí, né? Eu já vim de várias religiões, eu já passei por várias religiões. Acho que a religião que eu fiquei mais tempo foi a religião, acho que foi a espírita kardecista. Acho que foi a religião que eu fiquei mais tempo ali. Eu acho que todas as religiões têm seus pontos positivos, sabe? E é bom a gente filtrar tudo. Filtrar, passar tudo pelo crivo da razão, do entendimento e ver o que é ideal para a sua vida. Para a sua vida. E não ficar querendo que o outro acredite naquilo que você acredita. Eu não sou desse tipo de pensamento. Por isso que eu acabei, né, por ler esse livro várias vezes, de riscar esse livro todo, de escrever nesse livro todo. Olha, para vocês terem uma ideia. É todo riscado, todo escrito, todo fora os apontamentos que eu fiz em caderninhos e tal. E não só esse livro. Por quê? Porque eu li outros livros que têm a mesma linha, que têm o mesmo segmento, né?
E então, mas falando deste livro e falando desse ponto de vista sobre as crianças, e eu cheguei a uma conclusão aqui dentro de mim. Não sei se eu posso falar conclusão ou se eu posso falar assim. É, ah, não sei, sabe assim, não vou dizer conclusão, porque concluir uma coisa é fechar, né? É fechar. E eu acho que eu não fecho nada, a gente está sempre aberto para poder refletir e ver outros pontos de vista. Então, eu cheguei assim a esse pensamento, essa forma de pensar, que nós, né, como seres humanos que cá estamos, já estávamos em algum lado. Nós estávamos em algum lado, em algum planeta, em algum plano, em algum lugar nós estávamos. E a partir daí, nós como energia, como fonte de energia que estava ali, né, as energiazinhas, uma pequena fonte, né, uma fagulha de fonte, vamos chamar assim, porque a fonte maior, né, é o todo, né, é o criador, né, de tudo. Então, nós éramos aquelas fagulhazinhas ali. E essas fagulhazinhas, essas energias, pequenos pontos de energia, escolheu, decidiu, né, através acho que talvez de vários momentos, né, não sei, decidiu que tinha, para ficar mais aperfeiçoada, essa energia, esse espírito, vou falar espírito que talvez fica mais fácil da compreensão, tinha que vir em determinado local, em determinada família e viver o que viveu e o que vive. É duro, né? É duro a gente pensar assim. Isso doeu muito em mim, tipo uma criança, poxa, sabe assim? Mas olhando para minha própria vida, porque como você que me acompanha, sabe que tudo que eu coloco aqui, todos esses vídeos, meus vídeos de tarô, né, quando eu fazia a leitura do tarô aqui no canal, outros vídeos, eu tenho até um vídeo que eu falo tanto que eu me arrependo de ter apagado muitos vídeos desde o início, que eu tenho esse canal há muito tempo, mas como eu não vivo postando muita coisa, então assim, você fica pensando, uma criança, puxa vida, como uma criança tem que passar por tudo isso, passar por várias coisas, e depois como lidar, como viver, como, né? E mais uma vez, já sabe, né? Pirou aqui o cabeção, né? Pirou totalmente, fiquei totalmente pirada. Pronto. Mas depois voltou aqui mais ou menos pro lugar, pro eixo. E partindo desse princípio que tudo é essa energia e que nós escolhemos e que nós viemos aqui para evoluir espiritualmente falando, né? E essas pessoas que fazem essa maldade, né? Vamos chamar assim, né? Maldade mesmo, né? Essas pessoas que fazem essa maldade. E aí, se você nascesse numa outra família, talvez você não ia estar tendo esses pensamentos que você está tendo agora. Se você nascesse numa outra família, talvez você não tinha essa compreensão de ser humano que você está tendo agora. Se você tivesse nascido numa outra família, talvez você não tinha essa empatia que você tem agora. Talvez se você... Então, isso são graus de evolução. Isso são graus de evolução. Mas como continuar a caminhar em relação a tudo que fizeram com a gente quando nós éramos criança,
como continuar a caminhar. Então, né, vendo todos os princípios que tem aqui no livro, que são princípios que são muito, muito antigo, muito antes da Bíblia, muito antes do cristianismo, muito, né, não tem... E muita coisa daqui tá, né, na Bíblia e atribuído a outras pessoas, mas isso aqui já é muito antigo, né? É um princípio muito antigo. E então eu entendi uma coisa. Para mim, não sei se vai servir para você, para te explicar isso. Mas só o perdão e o auto-perdão, que significa amor, cura, liberta. É a única forma. É a única forma da gente compreender isso. Pelo menos eu. Foi a única forma, porque isso me feria, isso me... E quando eu compreendi isso, a princípio, eu fiquei pensando assim, ai, como eu sou, né? Eu sou maravilhosa, porque o nosso ego é terrível. É terrível. Então, eu sou maravilhosa. Eu perdoei. Eu perdoo. Eu... Até me cair a ficha em um momento de meditação que eu estava fazendo. Quando eu perdoei e liberei e libertei e me perdoei, que também não sou nenhuma santinha, partindo do princípio que eu já existia como energia, que já tive outras vivências, outras experiências, não sou nenhum santinho nem santinha aqui na Terra. Se fosse uma santinha, nem aqui na Terra eu estava. Então, eu refleti muito e pensei, chorei e me entendi que o perdão não era para os outros, não era para as pessoas que tinham me feito coisas ou, sei lá, ou feito coisas com outras pessoas que me deixaram mal, mas é uma forma de respeito, autorrespeito por mim mesma, porque se eu estou aqui, se eu estou viva, eu preciso dar continuidade à minha vida. E eu não posso dar continuidade à minha vida carregando um monte de entulho que não me pertence. E para eu fazer essa transformação na minha vida, para eu fazer essa evolução, para eu fazer essa mudança que eu tanto quero na minha vida, eu tenho que me livrar de coisas que me fazem mal. E reconhecer essas coisas que fazem mal não é tão fácil, porque às vezes nós tapamos a sujeira, jogamos a sujeira embaixo do tapete. Porque há várias coisas dentro de nós que nós não queremos mexer. Porque a gente pensa, se eu mexer nisso, consciente ou inconscientemente, se eu mexer nisso, isso não vai dar bom. E muitas pessoas, às vezes, entendem isso de uma forma errada. Se eu mexer nisso, eu vou espalhar, né, para todo lado e vai sobrar para muita gente. Por quê? Porque ainda não compreendeu que é uma autocura, que é algo que é de você para você mesmo. Você não tem que envolver os outros. É uma autocura aí dentro de você. É você com você. É um auto-perdão. E quando você perdoa o outro, você não está sendo bonzinho para o outro. Você está sendo amoroso consigo mesmo. Porque você tem que
tirar aquilo de você. É de você. E isso foi o princípio do mentalismo que me ensinou. Lendo o princípio do mentalismo e ficando mesmo muitos dias, muitos meses no mesmo princípio. Ou lei, né? Alguns chamam lei. Então, no mesmo princípio, fiquei ali, enquanto, como eu já disse no outro vídeo que eu fiz anterior a este, se você não assistiu, eu convido você ir lá assistir. Enquanto eu não entender, eu não saio daqui. Eu não saio. Entender da forma que vai acalmar aqui dentro. Não da forma que vai acalmar o outro. Que, isso aqui é um princípio que essa forma, o princípio é o princípio, pronto. Mas a forma de compreensão é minha. Dessa compreensão é minha. Então, pode servir para você? Pode. Mas também pode não servir. Pode trazer mais questionamento? Que bom, porque é um livro de filosofia. E as filosofias são feitas para isso. Filosofar é vir sempre questões para a gente falar sobre elas. E para a gente respeitar o pensamento do outro. Então, o princípio do mentalismo, como base, como estrutura, é uma questão que vai fazendo com que nós vamos buscar qual é minha raiz, onde está estabelecida a minha raiz. E não importa onde eu ou você estiver, em qual posição nós estivermos na vida, nós temos uma base, uma estrutura, uma raiz. E por mais que vai doer aquilo que eu vou dizer para você, nós estamos, sim, onde nós nos colocamos. Mas e uma criança? Eu sei. Faça essa reflexão dentro de você. Por você. Vibre aqui dentro de você. Faça essa viagem aí. Busque a sua raiz. Busque a sua autocompreensão. E a partir disso, você pode começar a ir percebendo os outros princípios e vendo se faz sentido para você. Tudo a partir do nosso mental. Se não fosse tudo que eu passei na vida, se não fosse tudo que eu vivi, eu jamais estaria aqui fazendo esse vídeo e falando dessa forma para você. Foi tudo o que aconteceu comigo, foi tudo que eu vivi que me foi dando material para que eu pudesse falar hoje para você. Mais uma vez, sobre o princípio do mentalismo. E depois eu quero falar para você também, continuando com o princípio do mentalismo, sobre os relacionamentos. Porque o princípio do mentalismo é fundamental entender ele
para entender os outros princípios. Porque entender este princípio é entender a sua própria estrutura, é entender a forma de vida, como se deu tudo isso. Porque senão nós vamos começar aqui a pensar porque Deus é mau, porque Deus jogou o ser humano aqui na terra para sofrer, porque nós vamos entrar nisso. E é dessa forma que a gente continua naquele círculo vicioso, que está sempre ali, sempre fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados. É como as tradições familiares. Ah, porque na minha família tradicionalmente é assim. Mas você já parou para refletir se essas tradições elas são boas para você? Tá te dando um bom resultado essa prática dessa tradição? Tá te dando bons resultados ou tá te fazendo cada vez ficar pior? Então, é coisa para você pensar. Pensar. E a partir de um pensamento, você muda um sentimento. E através dessa mudança de sentimento, você muda a sua vibração. E através dessa vibração, você muda muitas coisas na sua vida. Neville Goddard, ele falava muito sobre o sentimento é o segredo. E é por causa disso que eu coloquei o nome desse canal de Sentir é o Segredo. Porque é muito rico, sabe? O que Neville Goddard fala. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre Neville Goddard. O Neville Goddard. Cada pessoa, né, pronuncia de uma forma. E é muito interessante porque, como eu já disse, o Neville Goddard, ele falava sobre Bíblia, porque ele vinha de uma família, né, que tinha uma religião assim. E eu, na época, também tinha uma religião do protestante. E foi uma nova. Ele me ensinou a ver e a interpretar a Bíblia de uma outra forma, que fez muito sentido para mim, que faz muito sentido para mim. E eu sou muito grata a ele, sou muito grata. E fui fazendo assim esses apanhados de estudos, não só de leitura, porque ler é uma coisa. Agora você estudar, você se questionar, você ir buscar bases, isso é que é bom. Isso é que é bom. Isso vai formando você. Isso vai formando a sua estrutura e a sua base como pessoa. E você vai vendo como que as outras coisas vão chegando. Como a riqueza que você tanto deseja. Depende da riqueza, né? Cada pessoa tem um significado para a riqueza, né? E riqueza não é só ter dinheiro. Riqueza são várias coisas. Às vezes tem pessoas tão pobres que só têm dinheiro, né? Então, é um apanhado de coisas que nós vamos lendo e compreendendo. E controlar esse nosso pensamento. Controlar esse sentimento. Isso é meu, isso realmente pertence a mim. Eu vou pensar se isso realmente
é o que eu sinto de verdade, ou se são coisas de outras pessoas, são coisas de crenças que colocaram em mim, se são tradições familiares, se são, sei lá, é o que eu sinto de verdade? É o que eu sinto? É o que eu quero realmente para minha vida? Tá bom assim para mim? Tá doendo, mas ainda tá doendo um pouquinho, ainda aguento, né? Então, a gente muda. Espero que tenha feito sentido para você. Um forte abraço e até a próxima.